Vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco, beleza? Primeira coisa, o ciclo cardíaco, qual que é a função do ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco, ele vai permitir a passagem do sangue pelas diferentes câmaras cardíacas, tá? Então ele permite o fluxo sanguíneo através das câmaras cardíacas, beleza? Então o ciclo cardíaco nada mais é do que a passagem do sangue através das diferentes partes do coração. E como é que isso vai acontecer? Através das contrações, beleza? Então, só para a gente relembrar uns conceitozinhos aqui. Vamos lá, aqui no cantinho. A gente tem dois tipos de... a gente tem a contração e relaxamento, né? Por exemplo, o músculo esquelético. No coração, esse processo de contração e relaxamento, eles recebem outro nome. Então, a gente tem no coração a diástole e a sístole, tá? Então, lá no coração, quando a gente fala em sístole, é a mesma coisa que contração. Ou seja, falou em sístole é contração. E diástole é a mesma coisa que relaxamento. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem várias partes aqui, as 5 etapas, né, desse ciclo cardíaco que eu separei. E aqui a gente consegue ver, né? Vou dar uma ampliada. Então, a primeira é chamada de diástole atrial e ventricular. A segunda, sístole atrial. Depois a gente tem a sístole ventricular, ejeção ventricular e a diástole ventricular. Então a gente vai ver cada uma dessas partes. E outra coisa que é importante a gente saber, tá? O sangue, ele não vai fluir de uma câmara para ele fluir, né, de uma câmara para outra, a gente vai ter diferenças de pressão, tá? E essas diferenças de pressão causadas pelas contrações vão fazer com que o sangue flua, tá? Então o ciclo cardíaco depende do quê? Opa, deixa eu botar o preto. Depende do quê? Da pressão. Pressão dos átrios, né? Então a pressão atrial, pressão ventricular e também a pressão arterial. Beleza? Então, basicamente é isso. Agora vamos começar. Então aqui a gente tem a primeira fase, que é chamada de diástole atrial ventricular. A gente viu que o termo diástole é a mesma coisa que relaxamento, ou seja, a gente vai ter o relaxamento do átrio e do ventrículo, né? Então aqui a gente tem, quando o átrio e o ventrículo eles estão relaxados, né, eles estão nesse processo de diástole, a gente vai ter o sangue entrando aqui, né, nos átrios, através das veias, tá? Então o sangue ele vai chegar nesses dois átrios. E o sangue ele vai fluir dos átrios para os ventrículos. Por quê? Porque como a gente não tem a pressão dos ventrículos, ela está baixa, né? O sangue ele vai poder fluir livremente aqui através dessas válvulas atrioventriculares. Tá? Então a gente tem que o sangue ele vai fluir dos átrios para os ventrículos, beleza? Então esse sangue ele vai fluindo aqui e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a encher esse ventrículo. Então aqui a gente tem sangue. Então esse ventrículo ele vai receber 80%, né, 75% do sangue atrial, beleza? Opa. Então, do sangue total que chegou no átrio, né, através das veias, 75% vai fluir para o ventrículo de forma espontânea, a gente pode dizer, né, de forma natural, de forma fluida. Então, ele vai chegar aqui no átrio e vai direto para o ventrículo. Por quê? Porque aqui, nessa primeira etapa, a gente tem que a pressão do átrio, né, então eu vou escrever aqui, a pressão atrial, ela é maior do que a pressão ventrículo. Beleza? Vocês já vão entender esses termos relacionados à pressão, tá? Então vamos lá. Então aqui o que a gente tem? A gente tem que o sangue, ele chega ao átrio direito e ao átrio esquerdo, né? Através das veias ele vai para os ventrículos, beleza? 75% desse sangue. Agora aqui, nesse segundo, a gente tem a sístole atrial. O que seria a sístole atrial? Sístole atrial
Sístole é contração, então a contração dos átrios, tá? Então a gente tem que os dois átrios, eles vão se contrair, né? Ou seja, o sangue ele já entrou, né? A gente tem que 75% desse sangue já está aqui nos ventrículos, beleza? Então os ventrículos aqui, ó, já tem 75% do sangue, né? Mas e os outros 25%, né? Então se a gente for ver aqui no átrio, a gente também tem um pouquinho de sangue, né? Então a gente tem 25% desse sangue ainda nos átrios. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter que esses átrios, eles vão contrair, tá? Então essas setinhas aqui representam a contração desses átrios, jogando esse sangue para os ventrículos, beleza? Então aqui na sístole atrial, a gente tem a contração dos átrios que vão jogar o restante do sangue para os ventrículos. Então basicamente é isso. Então aqui nessa segunda etapa, a gente tem que o átrio contrai, manda o sangue para o ventrículo, tá? Esse sangue que restou, né, esses 25% vão para o ventrículo, tá bom? E aí a gente vem para a terceira etapa, que é a sístole ventricular. Então depois que a gente tem a diástole, né, ventricular, então a gente vai ter a sístole. O que é a sístole? Aqui a gente vai ter o início da contração do ventrículo, tá? Então aqui a gente tem que o ventrículo começa sua sístole. Então o ventrículo ele vai começar a contrair, beleza? Então aqui a gente tem que o ventrículo, ó, ele vai começar a contrair. O que acontece quando o ventrículo começa a contrair? Lembra que aqui a gente tinha sangue, né? Então aqui a gente tem que, ó, 100% daquele sangue do átrio tá aqui no ventrículo, tá? Então aqui os ventrículos eles já estão cheios de sangue. O que vai acontecer? Esse sangue que está acumulado nos ventrículos vai fazer com que a pressão nesses ventrículos aumente, tá? Então, aqui a gente vai ter uma pressão nos ventrículos maior do que a pressão nos átrios. Isso vai fazer com que esse sangue feche, né, esse aumento da pressão feche as válvulas atrioventriculares, beleza? Então aqui nessa terceira etapa a gente tem o quê? A gente tem que a pressão no ventrículo é maior que a pressão no átrio. E como a pressão do ventrículo é maior que a pressão do átrio, a gente tem que a válvula atrioventricular fecha. Então a pressão nos ventrículos aqui ela aumenta, fazendo com que essa válvula feche. Quando essa válvula fecha, a gente tem o primeiro som. Então a gente tem aqui ó, o fechamento das válvulas, ele vai provocar o primeiro som, que é o tum. Opa. Então, o fechamento dessas válvulas atrioventriculares, né, durante o processo de início da sístole ventricular, vai formar esse tum, né, que é o primeiro som aí do nosso coração, beleza? Então, aqui novamente, por que essas válvulas vão fechar? Porque aqui a gente tem todo o sangue do átrio passou para o ventrículo. E quando o ventrículo começa a contrair, a pressão desse ventrículo vai aumentar, ficando maior do que a pressão no átrio. Então, para esse sangue, lembra que o sangue ele sempre vai circular de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Tá? Então, ele vai tentar voltar aqui para o átrio. Quando esse sangue tenta voltar para o átrio, ele fecha as válvulas atrioventriculares. Beleza? E aí, esse fechamento produz esse primeiro som. Então, a gente tem que a válvula atrioventricular fecha, for fazendo o tum. Beleza? Agora, aqui, a gente tem esse processo chamado de ejeção ventricular. Tá? O que acontece? Vamos voltar nessa terceira sístole ventricular. Quando inicia esse processo de... Vou apagar aqui um pedacinho para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é essa pressão. Tá? Vamos lá. Quando inicia o processo de sístole, a gente tem que a pressão aqui dentro do ventrículo, ela começa a aumentar, né?
Então, vamos supor que a pressão no átrio aqui, nesse momento da sístole ventricular, é de 0 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão nos átrios é 0, tá? Não tem muita pressão. Aqui no ventrículo direito, quando inicia esse processo de contração, a gente tem uma pressão de 7 milímetros de mercúrio, tá? Então, imagine que a pressão aqui é 7. E do lado esquerdo, a pressão é 60 milímetros de mercúrio, tá? A pressão entre o lado direito e o esquerdo muda, né? Por quê? Porque o lado direito vai mandar sangue arterial. O sangue arterial ele tem mais pressão, né? Sangue venoso tem menos pressão, tá? Então, por isso que tem tanta diferença, tá? Por isso que do lado esquerdo é 60 milímetros de mercúrio nesse momento e do lado direito é 7, tá? Agora, a pressão nas artérias, né, na artéria pulmonar aqui no caso, é de 10 milímetros de mercúrio. E a pressão da aorta é de 80 milímetros de mercúrio. Agora vamos lá, por que eu fiz essa... Por que eu coloquei esses números? Para começar a gente entender. Então, ó, a gente sabe que o sangue, ele só vai fluir, né? Ele flui. Então o sangue, ele flui da maior pressão, tá? Maior pressão, medimos de mercúrio, para menor pressão. Beleza? Ou seja, quando o ventrículo começa a contrair, a gente tem que a pressão dele começa a aumentar, porém essa pressão ainda não é suficiente para abrir essas válvulas aqui. Beleza? Então essas válvulas elas vão continuar fechadas, tá bom? Então aqui a gente tem que do lado direito, o ventrículo ele tem 7 de pressão e a artéria pulmonar tem 10. Então essa pressão não vai ser suficiente para abrir essa válvula semilunar da artéria pulmonar. E aqui do lado esquerdo é a mesma coisa, né? A pressão no ventrículo esquerdo é de 60 milímetros de mercúrio, na aorta é de 80. Então o ventrículo ainda não vai conseguir abrir essa válvula. Beleza? Agora vamos lá. No momento em que ocorre a ejeção ventricular, então a gente tem aqui a contração, né, desse ventrículo. O que vai acontecer? O ventrículo ele vai continuar contraindo, tá? Conforme o ventrículo vai contraindo, a gente tem que esse sangue ele vai subindo, né? E junto com isso a gente aumenta a pressão. Então vamos lá. Naquele primeiro momento, tá? Vou fazer duas linhas aqui. Naquele primeiro momento a gente tinha que a pressão desse ventrículo aqui era de 7, né? Milímetros de mercúrio. E aqui era de 60 milímetros de mercúrio. O mesmo da outra imagem, né? Aqui a gente tem o quê? 80 milímetros de mercúrio. E aqui a gente tem que é 10 milímetros de mercúrio. Agora, aqui nessa outra imagem, né? O que eu fiz ali? Eu fiz basicamente o que está nessa imagem aqui. 7, 10, 60 e 80, tá? Agora, quando esse ventrículo continua contraindo, né? Então a gente tem... O ventrículo continua contraindo. O que vai acontecer? A pressão vai aumentar ainda mais, tá? Então, quando o ventrículo ele contrai, a pressão dentro desses ventrículos vai aumentar. Então, de 7 aqui vai para 25 milímetros de mercúrio. De 60 aqui vai para 120 milímetros de mercúrio. Ou seja, você aumentou a pressão dentro desses ventrículos. O que vai acontecer? Se a gente for observar aqui agora, a pressão aqui dentro do ventrículo, ela é maior do que a pressão fora, né, do que a pressão nas artérias. Então, aqui no ventrículo esquerdo, eu tenho 120 milímetros de mercúrio de pressão, e na aorta eu tenho 80. O que vai acontecer? Essa válvula vai abrir para que o sangue passe do ventrículo para a artéria aorta. E aqui eu tenho, no ventrículo direito, 25 milímetros de mercúrio, e lá na artéria pulmonar, 10 milímetros de mercúrio de pressão. Ou seja, a gente vai ter a abertura dessa outra válvula, beleza? Válvula semilunar. E aqui vai acontecer o processo de ejeção do sangue, ou seja, o sangue ele vai ser ejetado através das artérias. Por quê? Porque nesse momento a gente tem que... Vamos dar uma aumentadinha aqui. Então aqui a gente tem que... A pressão no ventrículo, ela é maior do que a pressão nas artérias. Com a pressão no ventrículo é maior que a pressão nas artérias, o ventrículo tende a empurrar, fazer a ejeção desse sangue. Beleza?
E agora aqui a última etapa, que é a sístole ventricular. Deixa eu puxar ela um pouquinho para o canto. Sístole ventricular. Então, o que acontece? A gente viu que o ventrículo, ele fez a ejeção do sangue, né? O que vai acontecer? Então, o ventrículo, ele jogou o sangue lá através dessas válvulas, né? Quando esse sangue, ele vai para essas válvulas, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão, passa pelas válvulas, ele vai aumentar a pressão das artérias, tá? Então, aqui a gente tem que, nessa última imagem, o sangue ele já passou pelas válvulas, né? E o sangue já foi distribuído lá para as artérias. Então aqui a gente tem que esse ventrículo, ele já mandou o sangue, ele vai começar a relaxar. Então aqui a gente tem um processo de diástole ventricular, ou seja, o ventrículo já mandou o sangue, ele vai começar a relaxar. Nesse ventrículo sobra um pouquinho de sangue aqui, só pra gente saber, tá? Esse volume de sangue que sobra no ventrículo é chamado de volume sistólico, tá? Então o ventrículo ele não consegue mandar todo o sangue lá para as artérias, fica um pouquinho, tá? Fica um restinho de sangue, que é chamado de volume sistólico, beleza? Então, nesse momento aqui, né, a gente vai ter o fechamento dessas outras válvulas arteriais. Por quê? Se o sangue foi para as artérias, a gente tem que agora a pressão nas artérias, pressão arterial, vai ser maior do que a pressão ventrículo. Né? Por quê? Porque o sangue passou para as artérias. Então, o sangue aqui ele saiu do ventrículo, né, que a gente viu na imagem anterior. O sangue sai do ventrículo e vai para a artéria. O sangue chega na artéria com pressão, né? Então imagine que a pressão das artérias aumenta e aí a gente tem um fechamento, né? Quando a pressão das artérias aumenta, aqui a gente tem que, ó, aumentou a pressão da artéria, né? Fechou as valvas semilunares, tá? E aqui esse fechamento das valvas semilunares vai dar origem ao segundo som. Então a gente tem a pressão arterial é maior que a pressão do ventrículo. Deixa eu só arrumar isso aqui, que aqui assim fica meio bagunçado. A pressão arterial é maior que a pressão no ventrículo. Então a gente tem o fechamento, fecha a válvula, as válvulas semilunares. Quando a gente tem o fechamento das válvulas semilunares, a gente vai ter o segundo som, que é o tá. Aqui a gente tem o segundo som, que é o tá. E é também esse último processo desse ciclo, né? Então aqui a gente vai acontecer o que? A diástole ventricular, né? Então o ventrículo vai relaxar, o átrio também vai relaxar, e daí a gente vai ter de novo lá, depois a entrada do sangue, e aí vai repetir todo o processo, beleza? Então, recapitulando, né? Aqui nesse primeiro a gente tem que a pressão no átrio ela é maior que a pressão no ventrículo, por isso o sangue ele flui do átrio para o ventrículo. No segundo a gente vai ter a contração desse átrio, que vai mandar o restante do sangue para o ventrículo, né? E aí a pressão no ventrículo vai aumentar, então aumenta a pressão no ventrículo e fecha, né? Aqui nesse caso, aumenta a pressão no ventrículo, fecha a válvula atrioventricular, produz o primeiro som, o tum, tá? Então, o primeiro som ele vai acontecer no momento que inicia a sístole ventricular. Aqui nesse quarto passo, a gente tem a ejeção ventricular. Então, a pressão no ventrículo já teve, essas válvulas atrioventriculares já fecharam, a pressão no ventrículo aumentou, né? Ela vai ficar maior do que a pressão nas artérias e o sangue vai fluir do ventrículo para a artéria, beleza? E aqui, na diástole ventricular, a gente tem que esse ventrículo relaxe, vai cair a pressão desse ventrículo e a pressão nas artérias ela aumentou. Por quê? Porque o sangue ele foi ejetado do ventrículo. E aí a gente tem que esse aumento da pressão das artérias vai fechar as válvulas semilunares, beleza? Então, de modo geral, basicamente é isso. Então a gente tem que o ciclo cardíaco vai permitir o fluxo sanguíneo, né, através dessas câmaras. Como? Através das diferenças de pressão. Beleza? Então, essas diferenças de pressão entre átrio, ventrículo e artéria faz com que o sangue flua, né? Com que o sangue passe através dessas câmaras, né? E também, né, a gente não pode esquecer o principal, né, o principal componente aí
é a sístole e a diástole, né? Então a sístole é a contração desse músculo cardíaco e a diástole o relaxamento, beleza? Então, basicamente é isso aí sobre o ciclo cardíaco.